Graça e paz, amada igreja. Que bom, podem sentar, por favor. Que bom que eu estou aqui de novo com vocês. O nosso tempo de trabalho é tão dedicado e eu queria muito estar toda semana aqui com vocês. E aí eu passo ali pela porta, quando chego, fico namorando o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E a vontade que a gente tem é entrar e receber da parte de Deus. Mas a gente tem os nossos compromissos, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para compartilhar com a gente. Eu acordei nessa manhã e eu sei que você se identifica com o que vou falar agora. Aí eu acordei nessa manhã, eu estou saindo de uma crise de sinusite, né, tomando remédios e tudo mais. Aí essa manhã uma dor de cabeça muito forte, eu vindo para cá, falei, Jesus, toma minha vida, eu preciso ficar bem, eu tenho que pregar a palavra. Ontem eu estava pregando à noite também, e a gente vai sentindo o cansaço do dia a dia, não é isso? Mas, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu fui para a presença. Fui buscar a face do Senhor, buscar em Deus a direção, buscar em Deus renovação de forças. E eu posso dizer para vocês que eu estou zerada de dor para a glória do Senhor, porque a presença de Deus, ela faz isso com a gente. Ela também nos cura fisicamente. Se você não experimenta ainda o poder da presença, eu quero te convidar a você experimentar o poder da presença do Senhor. Quando nós entramos na presença, quando nós mergulhamos naquilo que o Senhor diz para nós fazermos, que é buscar a sua face, a gente recebe grandes recompensas da parte de Deus. E o que eu quero dividir com você, em parte, tem a ver com isso, né? Então, eu quero te convidar para você abrir a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, no capítulo 5, lá no finalzinho, a gente vai ler um texto completo, porque eu preciso te dar uma ideia total daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E a gente vai pensar nessa manhã sobre o tema multiplicando para as próximas gerações. Eu creio de verdade que Deus tem um propósito com a vida de cada um de vocês, e eu creio que sobre a vida de vocês existe uma unção de multiplicação. E eu quero te explicar direitinho o que é isso. Porque talvez você pare e pense assim, mas eu ainda posso frutificar e multiplicar? Sim. Pode multiplicar 100 por 1, eu creio nisso, eu quero liberar essa palavra a seu respeito, porque os seus frutos, aquilo que sai de você, irmão, é viçoso, e é para a glória de Deus, e abençoa gerações. Você pode ter certeza disso, porque se a palavra do Senhor, ela declara isso, então, assim eu creio, a gente assina embaixo junto com o Senhor, porque nós estamos aqui para viver aquilo que a palavra do Senhor diz para mim e para você. Então, vamos lá para o finalzinho do texto, a partir ali do versículo 32, e a gente vai lendo direitinho, tá bom? Se você não está aí com a sua Bíblia, não tem problema, você vai ouvindo e acompanhando essa leitura aqui. Bem, diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 32. Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também devem amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal entre os olhos. E você
as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam ao Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiveram à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês. Porque a ira do Senhor, seu Deus, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. E para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém? Que textão, hein? Esse textão é lindo. Pode botar, tá, meu irmão, por favor? Esse texto grande, né, que nós acabamos de ler, ele é lindo e ele já fala por si só. Tem princípios muito lindos da parte de Deus aqui para mim e para você, como eu falei com você lá atrás. A gente vai conversar sobre esse tema, multiplicando para as próximas gerações. Interessante que essa palavra fresca que o Senhor ministrou ao meu coração, eu falava com Deus: meu Deus, que preciosidade. Enquanto eu a recebia, brotava uma alegria tão grande no meu coração e, ao mesmo tempo, também uma presença tão linda e poderosa de Deus que nos faz e nos confirma que é palavra de Deus para nós. Porque a palavra, diferente de qualquer outro livro que você leia, um livro que você lê, ele alimenta o teu intelecto, né? Te deixa mais inteligente, mais conhecedor. Mas a Bíblia, além de alimentar o teu intelecto, ela transforma você. Eu não sei como você sente, mas quando eu abro a Bíblia para ler, o meu coração esquenta. A minha alma sente a presença de Deus, porque é Deus que está em cada palavra que está lida ali, que foi escrita ali. Apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, ela é um livro totalmente, 100% inspirado por Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E essa palavra que precisa nortear e guiar a minha vida e a tua vida. E quando nós apreendemos essa palavra, a gente consegue extrair riqueza da nossa própria vida. E a gente consegue abençoar gerações. A gente consegue abençoar aqueles que estão perto de nós. E eu sempre me alegro de estar aqui com vocês quando tenho essa oportunidade, porque vocês são a geração que se inclinou para a minha geração. Eu sou fruto, eu já falei isso para vocês da última vez que estive aqui, que eu sou fruto de uma geração que se inclinou para mim. E se hoje eu estou pregando, é porque alguém semeou na minha vida, alguém multiplicou algo para a minha geração. E a gente vai conversar sobre isso. Existe um primeiro princípio que diz aqui na palavra do Senhor, e o versículo 3 vai dizer isso para a gente no capítulo 6. Que eu e você, se a gente de verdade quiser multiplicar para as próximas gerações, a gente tem algumas condições. E eu quero dividir com vocês 4 condições.
para a gente poder viver e experimentar isso na real. A primeira delas é que você precisa viver princípio. A Bíblia, ela é muito clara. O versículo 3 diz assim para mim e para você: portanto, escute, Israel, tenham cuidado de cumprir esses mandamentos. E aí ele diz, para quê? Para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra. Existe uma condição para a multiplicação. Existe uma condição para que tudo ocorra bem na nossa vida. Qual é a condição? Seguir princípio. Quando eu e você cumprimos a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia e a gente faz com que ela seja real na nossa vida, tudo fica bem na vida da gente. Existem algumas pessoas que têm a sua vida de cabeça para baixo porque elas decidiram não seguir o princípio. E para elas é muito fácil culpar a Deus. Ah, mas isso não está acontecendo. Ah, minha vida não vai para frente. Está tudo de cabeça para baixo. Quando você vai investigar, quando você faz algumas perguntas, você, no meio das respostas, você encontra alguém que não segue princípio, que negocia os princípios mais simples da palavra de Deus, como falar a verdade, amar a Deus, não enganar, ser negligente, ser preguiçoso, coisas simples, que eu e você sabemos, está lá escrito, é para eu e você fazermos. Então, eu e você precisamos todo dia estar ali aos pés do Senhor. Por isso que é tão importante para mim e para você a gente viver a experiência da vida devocional. Ainda que você comece a pensar assim mais, eu tenho algumas limitações para leitura, você tem a Bíblia em áudio. Então, nós não temos hoje, e graças a Deus pelos dias de hoje, né? Que as oportunidades, as facilidades pulam no colo da gente. Hoje as coisas são muito mais simples. Eu ontem estava conversando com um amigo e eu falava, conversando com as meninas ali na hora do almoço, e a gente partilhava o seguinte. Em 1998, eu estava fazendo um trabalho missionário, eu tinha 17 anos, e eu viajei o Brasil inteiro de ônibus, e aí eu me lembrei que naquela época não tinha internet, não tinha nem telefone celular para a gente ligar. Eu viajei o Brasil inteiro e minha mãe simplesmente confiava que Deus estava comigo, porque ela não podia nem ter a segurança do lugar onde eu estava passando, porque eu só conseguia falar com ela por uma coisa chamada orelhão, que você sabe muito bem o que é. E daquele tempo que você usava aquela ficha, lembra? Aquela moedinha? E aí eu fico pensando, hoje como tudo é tão mais fácil, não é verdade? Como há alguns anos atrás. Eu me lembro que eu ficava ali no internato, no seminário, pedindo a Deus, meu Deus, que saudade que eu estou de casa. E aí eu matava a saudade indo por orelhão, fazendo uma ligação. E aí eu não podia fazer chamada de vídeo para falar com os meus amigos. Eu ficava esperando uma carta chegar para mim. Você já viveu esse tempo? Hoje nós estamos vivendo novos tempos. E nós precisamos usufruir das benesses que há nesse novo tempo. Como ter a internet. E vocês já estão muito bem, que você sabe mexer em celular, vai para a internet, né? Dá até para ser influencer digital. Nós não temos desculpas para buscar a Deus, porque as coisas chegam muito facilmente para nós. Mas, ao mesmo tempo que Deus, Ele injetou inteligência no coração dos homens para irmos para o mundo digital, nós estamos aqui e tem gente na minha família, com certeza, que está me vendo lá na casa deles, porque eu partilhei o link desse momento aqui. Então, nós estamos aqui e tem outras pessoas ali vendo a gente nesse momento. Isso é lindo e é um presente de Deus para nós. Mas, ao mesmo tempo que nós temos as benesses desse tempo presente, nós também temos os malefícios desse tempo presente. Porque se em uma via a gente recebe muito de Deus, a gente sabe que de uma outra via a gente recebe muito do inimigo das nossas almas. Nós recebemos muito de Satanás. E nós precisamos entender e ter discernimento de Deus para não negociar os princípios da palavra do Senhor. A gente precisa ficar atento. Eu quero estimular
Meu Deus, eu estou na Malásia. Glória a Deus. Você que está aí na Malásia, Deus te abençoe e receba essa palavra da parte de Deus. Nos Estados Unidos também virei pregadora internacional por causa de vocês. Olha só, que bênção, né? É isso que a internet faz. Mas ao mesmo tempo também, irmãos, muitas pessoas estão sendo atacadas nesse momento pela internet. Mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Você está aqui me ajudando a pregar essa palavra para a Malásia, para os Estados Unidos, e assim a igreja do Senhor. E eu quero convidar você a intencionalmente viver princípio, mas multiplicar os princípios de Deus. Sobre a tua vida, irmão e irmã, existe uma responsabilidade de difundir os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, aonde Deus te plantou. É quando você está fazendo o caminho daqui da igreja, indo para o seu condomínio, você vai andando, você vai multiplicando o princípio, você vai partilhando com o porteiro do seu prédio, você vai abençoando a vida de alguém. Quando o seu neto vai visitar a sua casa, você vai difundir princípio na cabecinha dele. Você é um grande instrumento de Deus para multiplicar os mandamentos do Senhor sobre a terra. E você precisa entender que a arte da comunicação, Deus já disponibilizou para a gente, e é algo muito antigo. Nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 5, você vê ali que Deus, ele entregou os 10 mandamentos para Moisés e escreveu eles aonde? Numa tábua de pedra. E eu e você estamos caminhando debaixo desses mesmos mandamentos que há milhares de anos atrás, que há mais de 2000 anos atrás, foram escritos em uma pedra. Agora diz para mim se isso não é um milagre da palavra de Deus, que vai se perpetuando geração após geração. E aí essa semana eu estava lendo exatamente os 10 mandamentos. E eu fico pensando, meu Deus, que riqueza. Há milhares de anos atrás, e nós sabemos quais são os 10 mandamentos, não é verdade? Foram escritos em uma pedra. Hoje é diferente. Hoje é muito mais fácil. Mas nós caminhamos debaixo dessa mesma essência. Aquele mesmo fundamento da escrita que foi para uma pedra. Nós caminhamos debaixo desse mesmo mandamento. Porque a lei de Deus, os estatutos do Senhor não mudaram. As pessoas estão mudando. Mas Deus não. Ele nunca muda. E louvado seja o Senhor por isso, porque Ele não muda. O que Ele planejou para mim e para você é imutável. É imutável. Você pode ver alguém na sua família hoje que você está chorando, você está clamando pelo Senhor, porque está vivendo uma vida miserável. E eu sei que estou falando a pessoas assim nesse momento, que estão sofrendo, estão indo para o altar do Senhor em sofrimento, derramando lágrimas sobre pessoas que não estão vivendo o princípio. Deus sabe o que você tem semeado em oração com as suas lágrimas. Mas Deus fala com você nessa manhã que Ele está ouvindo a sua oração, irmão e irmã do Senhor. Ele está ouvindo. As pessoas podem ter mudado. Aquele para quem você eleva as suas orações para o Senhor, pode ter mudado no meio do caminho. E isso pode trazer uma tristeza para o teu coração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Deus que vê a sua oração não mudou. E Ele está ajudando a você, dando forças interiores para você continuar caminhando. E também força para você continuar perseverando na oração. E se você está orando, eu quero dizer para você, você está cumprindo os estatutos de Deus, porque é desse jeito que Deus te quer, na presença. Acordando de manhã e perguntando para Deus, Senhor, qual é o teu propósito para mim nesse dia? Eu quero viver isso. E existe uma segunda verdade para mim, uma segunda condição para mim e para você. A primeira dela qual é? Viva princípio. E a segunda, amar incondicionalmente o Senhor. O versículo 4 vai dizer isso para nós. Ame o Senhor de todo o seu coração. Versículo 6. Ame o Senhor de toda a sua alma e com toda a sua força. É muito fácil a gente levantar as mãos para o céu e falar, Jesus, eu te amo, I love you, te amo, Jesus. É fácil de fazer isso, não é verdade?
Falar que ama é fácil, mas o próprio Jesus falou isso para mim e para você. Quem é que de verdade ama ele? A Bíblia fala, Jesus um dia declarou isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É lindo, né? E aí Jesus nos lembra das tábuas que foram escritas lá atrás. Você quer dizer que me ama? Você precisa estar caminhando na verdade dos mandamentos de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que amor não é sentimento, amor é ação. Não é um sentimento. É uma ação, uma decisão diária que eu tomo todos os dias. Você precisa tomar essa decisão de amar o Senhor. Como é que eu amo o Senhor, Roberta? Seguindo os seus mandamentos. Acordando todos os dias e pensando assim: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Vocês falaram aqui no início do culto, a nossa querida ministra falou assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu acho lindo esse texto. Eu não sei se alguém já parou para te explicar esse texto, né? Mas quando a gente lê esse texto de cara, a gente pensa assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Aí você pensa o seguinte: se eu ficar alegre, eu sou forte. A gente interpreta desse jeito. Só que o texto não está dizendo isso. A alegria do Senhor, a nossa força é. Deus está dizendo exatamente assim para você: enquanto você aí na terra me fizer sorrir, você vai ser forte. A alegria do Senhor, a nossa força é. Se Deus está alegre contigo, se Deus está alegre com a tua vida, você vai receber força. Você quer receber força na sua vida? Não basta apenas orar a Deus e falar: Deus, dá-me força. Não. Se você quer receber força de Deus, viva aquilo que a palavra do Senhor diz. Agrada o Senhor, alegra o Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Enquanto, se aquilo que eu estou fazendo, Deus está lá no céu, estou aplaudindo você, estou rindo aqui demais, convidei até os anjos para sentar aqui, está rindo demais de você, porque você está demais, está arrebentando aí na terra. Ele olha o que você está fazendo e manda força. Porque a força de Deus está com aqueles que alegram o coração de Deus. É isso que Deus quer que eu e você vivamos todos os dias. Que você se lembre disso, que quando você acorda de manhã, você tem que perguntar: e aí, Deus, o que eu posso fazer hoje para te fazer sorrir? É desse jeito que Deus nos quer. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho esse hábito. Eu acordo de manhã e pergunto: e Deus, o que tem para nós hoje? O que eu posso fazer para fazer o Senhor sorrir? O que temos para hoje? Pode mandar, Senhor, eu estou aqui. Porque eu tenho o Senhor, o Senhor é minha força. Eu estou aqui para alegrar o Senhor mesmo, então está tudo certo. O que acontecer, a gente vai matar no peito, igual eu falo para o pastor Josué, né? Roberta, não sei o que você vai fazer, mas mata no peito. Eu já até respondo assim: não, pastor, pode deixar bater no peito, vou resolver. Você tem um pastor que é assim. Vamos seguir essa unção, amém? Vamos seguir essa unção de querer alegrar o coração de Deus, porque amar a Deus é seguir os seus mandamentos. Se você quer multiplicar de verdade a bênção do Senhor sobre as gerações, pense nisso. Eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E quando a gente vê o texto bíblico falar de 3 dimensões, ele está falando corpo, alma e espírito. Ou seja, é tudo que tem em mim precisa amar a Deus. Eu amo a Deus com a minha razão, eu amo a Deus com as minhas emoções, eu amo a Deus em tudo aquilo que eu faço. É com toda a minha força de desprendimento do teu corpo, é a tua energia. Corpo, alma e espírito, eu amo o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. Eu tenho poucas certezas na minha vida, mas eu tenho uma certeza na minha vida. Eu sei que eu sou filha amada de Deus e eu sei que Ele é meu Pai. O amanhã não tenho a menor noção. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas eu tenho uma certeza: eu sou filha amada do papai. E eu tenho certeza também que eu amo a Deus. Você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Você ama mesmo o Senhor? Aquele que ama é aquele que obedece. E a terceira condição é:
Dê sempre glória a Deus. O texto bíblico, ele vai dizer para a gente aqui, a partir do versículo 10 a 13, vai dizer exatamente assim: quando, pois, o Senhor, seu Deus Jacó, tiver levado vocês para essa terra aí prometida, que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, Deus já alerta eles e fala: vou mandar vocês para um lugar muito bom, que não foi vocês que preparou, que não foi a tua mão que fez. A árvore que vai estar lá não foi você que plantou. A água que está lá não foi você que fez brotar. Por que Moisés fez questão de dizer isso? Por que Deus disse isso através de Moisés? Eu acredito de verdade que um princípio precisa ser estabelecido para a minha vida e para a tua vida. Que tudo o que acontece comigo e com você não veio de você, é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo vem dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Não é isso que diz a Bíblia? Por ele e para ele são todas as coisas. Nele nos movemos, nele existimos, como o apóstolo Paulo declarou. Você precisa entender que tudo é de Deus, tudo é para Deus. E o que você tem hoje não foi o fruto do seu trabalho. O sustento que você tem hoje da sua aposentadoria não é seu, ele é de Deus. Foi Deus que deu. Foi Deus que lhe deu força para você trabalhar. Ah, mas eu batalhei muito para ter o que eu tenho hoje. Amém. Mas não foi você que fez, foi Deus. Tome cuidado de tudo que acontece, você entender que não é você, não é sobre você, é sobre Deus. É sobre o que Ele está fazendo na terra. Quando você se inclina em oração sobre algumas causas, você precisa entender que quem vai te galardoar, quem vai te presentear é o Senhor. E quando acontecer, a glória não vai ser tua que orou, a glória é de Deus. Sempre será de Deus. E por que eu estou dizendo isso para você nesse dia? Porque hoje a gente vive um tempo em que as pessoas são muito tentadas a se mostrar, né? As pessoas, se alguém faz alguma coisa, de alguma forma eu quero que eu seja visto por aquilo que eu fiz. E, infelizmente, por vezes na igreja a gente vive essa realidade de que se algo aconteceu foi porque aquela pessoa fez algo. E eu e você precisamos fugir dessa tentação. Isso é uma armadilha de Satanás para nós. É a vaidade. É o pecado da vaidade. Nós hoje vivemos um tempo em que as nossas vaidades estão muito afloradas. Muito afloradas. E eu digo a você que eu preciso lutar contra esse sentimento todos os dias. Porque dependendo da posição que Deus te coloca, você é mais tentado na sua vaidade. Não pense você que a sua família está de pé por causa de você. É por causa do Senhor. É o Senhor. É tão somente o Senhor. Então fuja dessa armadilha da vaidade. Entenda, dependa. E o texto é claro, diz: tema o Senhor. Tema o Senhor. Não é sobre você. E o último princípio importante para nós aqui é que a quarta condição é dê testemunho para a próxima geração. Lá no final desse texto, no capítulo 6, o versículo 20 vai dizer assim: quando no futuro seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, você vai dizer para eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Você precisa entender que você tem um papel importante em Deus de testemunhar para a sua próxima geração o que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Testemunhe. Testemunhar, quando alguém é chamado para testemunhar algo, por que ele é chamado para testemunhar? Qual é o objetivo de uma testemunha? Contar alguma coisa que aconteceu. Porque ele é o quê? Ele é alguém que estava no momento em que a coisa aconteceu. E a melhor pessoa, irmãos e irmãs, não se milindre com o que eu vou dizer.
para dar testemunho é você. Porque você sabe aonde estava a tua família sem Jesus. Você estava presente quando as coisas estavam muito ruins e você viu o que Deus fez. E as próximas gerações precisam ouvir de você o que aconteceu. Elas precisam ouvir de você o que Deus fez pela sua família, o que Deus está fazendo dentro de você, o que Deus está fazendo ao seu derredor. Então, seja aquele tagarela que vai estar contando para os filhos e para os netos: olha, Deus fez isso. Quando eu tinha lá 10 anos de idade, eu vivi esse milagre. Quando eu me converti, Deus fez isso. Compartilhe. Eu sou experiência de um legado de testemunho. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei de minha avó paterna. Pois bem, eu vou falar com vocês hoje dos meus avós materno e paterno. Vocês não sabem disso, mas o meu avô, ele foi pastor lá no interior do Rio de Janeiro, Macaé. E o que me contam a respeito dele é que aquele pastor à moda antiga, que ia visitar as igrejas a cavalo. E aí alguém da família me contou, o irmão mais velho do meu pai, que também já é falecido, um dia eu conversando com ele, falou assim: olha, meu pai, ele ia visitar as igrejas a cavalo. E como interior, muita dificuldade de ter pastor, então o vovô, ele pastoreava 5 igrejas ao mesmo tempo. E aí eu contei para vocês a história de minha avó antes de morrer, que ela liberou uma palavra profética que ela queria que nas próximas gerações tivesse gente da música e da pregação na família. E eu lá no canto, no meu sofazinho sentado, vendo minha avó se despedindo, ela liberou aquela palavra, algo dentro do meu coração. Eu devia ter os meus 13, 14 anos, eu ouvi aquela palavra e o Espírito Santo falou: isso é sobre você, filha. E ela estava lamentando porque ela partiu dessa terra e ela não viu isso. E eu sei que vovó está lá na glória. Um dia eu vou estar ao lado dela e vou contar: estou aqui, vó. Eu sou fruto da sua palavra profética. E aí eu ouvi aquelas histórias do vovô, que o vovô se entregava integralmente ao ministério. Alguém testemunhou para mim. Alguém testemunhou para uma geração. Irmãos e irmãs, meu pai não conheceu o pai dele. Porque quando meu avô morreu, meu pai tinha 4 anos de vida. Meu pai não teve pai. Teve uma mãe que era mãe e pai. Maravilhosa, por sinal. Mas como é que essa informação chegou até mim? Alguém testemunhou. Alguém testemunhou. Você precisa testemunhar. Você precisa sentar com seus filhos e netos e contar o que Deus fez na sua geração. O que Deus está fazendo pela sua família. Testemunhe disso, porque você vai estar implantando um legado de multiplicação sobre a próxima geração. Deus fez vocês para multiplicar. Multiplique testemunhos. Conte as histórias. Falar do meu avô materno. Vovô era um homem, viveu a sua vida longe da presença do Senhor. Um homem honesto, seguidor, cumpridor dos seus deveres, criou ali todos os seus filhos, mas um homem que tinha uma absurda rejeição pelo Senhor. Quis viver a sua vida do seu jeito. Mas um dia ele ficou muito doente. Vovô fumava demais. E eu me lembro que eu era adolescente, eu pregava para o meu avô não aceitava Jesus de jeito nenhum. Inclusive ele blasfemava. Eu lá quero saber de Jesus. Mas o vovô um dia ficou muito doente. E aí, uma tia minha foi até o hospital visitá-lo. E o Espírito Santo apareceu naquele lugar de uma forma tremenda. Ela pregou para o meu avô. E meu avô, possivelmente ali no seu último dia de vida, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Meu vovô também está na glória. Eu vou encontrar muita gente da minha família no céu. Porque teve testemunho na minha casa. E eu me lembro que vovô, antes de morrer, falou assim para o filho mais novo dele: olhe,
não deixe o sobrenome da nossa família morrer. Por favor. Diga isso para todas as gerações. E aí, no dia do enterro do meu avô, quem pregou naquele dia foi a Roberta. Numa cerimônia de poucas pessoas, vovô não era um homem de muitos amigos. Mas não importa, ele está na glória. E eu estava ali pregando, achando meu avô ali e eu pregando ali. Vovô está na glória. E aí, quando acabou aquele sepultamento, meu tio se volta para mim e fala assim: Beta, papai disse uma coisa para mim. Ele disse que para a gente não deixar o nome cardeal morrer na nossa família. E aí eu falei para ele assim: pode deixar, eu vou cumprir a palavra do vovô. E aí eu quero liberar essa palavra, eu quero declarar isso, porque eu sei que tem gente da minha família me ouvindo agora, e você está me ouvindo agora. A partir daquele dia eu fiz um compromisso com Deus. Tanto é que quando você vai na minha rede social, o meu nome é Roberta Cardeal. Porque eu quero que o legado do seu cardeal prossiga pelas próximas gerações. E eu liberei essa palavra no mundo espiritual, que a família cardeal vai ser uma família de pastores, de líderes, de homens e mulheres de Deus, a partir de mim. Você entende o poder de um legado, o poder de um testemunho, o poder de uma palavra? É o que eu e você temos que fazer. E eu me lembro que quando eu fui registrar meu filho, eu tive um conflito, irmãos. Porque antes disso eu me casei com meu esposo, e aí tem aquela história de qual vai ser o seu nome, né? E eu tinha a opção de tirar o nome materno. E aí meu esposo olhou para mim: teu nome vai ficar grande a beça. Eu falei: eu preciso cumprir a promessa que eu fiz pro vovô. Meu nome é Roberta Cardeal Martins de Alcântara Silva. É quase uma dinastia real, né? Quando eu falo meu nome em algum lugar. Mas foi o jeito que eu dei. Porque eu falei: eu preciso cumprir a promessa que eu fiz pro vovô. Eu não posso deixar o nome cardeal morrer. E quando meu filho... Então, deixa eu te dizer uma coisa. Meu filho nasceu. E aí o conflito veio de novo. Aí meu marido falou: o nome vai ficar grande a beça. Eu falei: não, vai ter cardeal. É Rafael Cardeal Martins de Alcântara Silva. Eu sei que eu vou criar um problema para as próximas gerações, mas a palavra, o legado, o testemunho precisa prevalecer, porque uma palavra profética foi liberada e ela precisa se perpetuar até que Jesus venha. E quando ele voltar na eternidade, as pessoas vão saber o que Cristo fez na minha família. E aí eu vou contar para vocês, recentemente, tem cerca de menos de um mês, eu estava aqui no hall trabalhando, agitada na conferência Kids. Aí, de repente, me entra uma pessoa muito alegre. Quando eu olho, é a minha prima. E aí, eu falo: o que você está fazendo aqui? E aí eu falei assim: perdida você não tá, porque na casa de Deus ninguém está perdido, tá achado. Aí ela: prima! Eu não sei nem qual o nome que dá do parentesco, mas ela é sobrinha do meu avô cardeal. E aí, ela falou assim: prima, deixa eu te falar, aceitei Jesus, vou batizar semana que vem. Eu falei: sério, prima? Vou. Deus está fazendo um reboliço tremendo na minha vida. Já é líder de célula. Deus está fazendo algo na minha casa. O testemunho foi dado. E Deus conta contigo, irmãos e irmãs, para perpetuar o legado dos estatutos do Senhor, precisam ser propagados na tua casa. Sente com os seus netos, conte as histórias. Conte os feitos do Senhor. A Bíblia diz: quem a gente era antes? Escravo do Egito. Mas o que nós nos tornamos? Filhos amados de Deus. Aqueles que hão de herdar a terra. Você precisa dizer isso. Deus quer que você se comprometa com isso. Eu quero te convidar nesse momento para você se colocar de pé. Eu quero orar por você. A palavra de Deus fala que a ordem de Deus, o mandamento é uma ordem, tá, gente? Não é um pedido. Mandamento é ordem. Por isso, Deus não... Porque se fosse apenas um pedido, Deus escreveria nas tábuas da lei assim: pedidos
para a vida toda. Não, são mandamentos. Mandamentos são ordenanças de Deus que precisam ser cumpridas, geração após geração. E eu quero dizer para você que se você hoje decidir e definir no seu coração, Senhor, eu quero ser uma testemunha dos feitos do Senhor, para que as próximas gerações conheçam e vejam a tua mão poderosa. Nós vamos nos comprometer agora aqui com isso. Vamos fazer isso, amém? Todos juntos? Mas eu já faço isso. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Deus está contando com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você tem um filho, uma filha, e você fica com medo de exortar teus netos. Você tem autoridade de Deus para fazer isso. Vai na palavra do Senhor. Você tem autoridade de Deus para exortar teus netos. Eu sou daquelas que apanhou da avó. Você tem autoridade de Deus. Se vê seu neto indo para o caminho errado, chama ele. Se você vê um filho teu indo para um caminho que não é o caminho de Deus, diga para ele. Entenda que o teu compromisso não é apenas só com a oração. Seja também um profeta de Deus, uma pessoa de Deus para a sua família. Levanta as suas mãos para o céu, eu quero orar agora por você. Espírito Santo de Deus, toque em nós nesse momento, Senhor. Assim como o Senhor tocou em minha vida, Deus, quando eu estava escrevendo essa palavra, toca em nós agora, Jesus. Nós temos uma responsabilidade diante da tua presença, Senhor, que é levar os teus estatutos para as próximas gerações. Nós queremos que a unção de multiplicação, ela continue sendo algo real na minha geração, na geração dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante, até que o Senhor venha e restaure todas as coisas. Então nós estamos com as nossas mãos levantadas aos céus e dizendo, Senhor, eis-nos aqui, para continuar sendo usado por Ti. Jesus, nós somos testemunhas oculares dos feitos do Senhor. Nós vimos o que o Senhor fez na nossa geração. E nós queremos, Senhor, que não passe de nós, que não passe essa geração, sem que a gente veja as pessoas se movendo debaixo dos Teus princípios, dos Teus mandamentos. Usa a nossa vida para isso. Usa a nossa vida para alcançar nossos filhos e netos. Usa a nossa vida, Senhor, que sejamos aqueles que vão pegar a mão dos nossos filhos e netos. Vamos andar pelo caminho, vamos aproveitar as tardes, os cafés, os almoços e vamos dizer a palavra do Senhor à mesa. Nós vamos falar a palavra do Senhor nas reuniões. Não vamos mais celebrar aniversários sem que orações sejam feitas em nossa casa. Não vamos permitir, Jesus, que o Teu nome não seja proclamado nas nossas casas. Retira de sobre o Teu povo todo julgo que possivelmente algumas famílias estão vivendo nesse momento. Coloca sobre os Teus filhos uma autoridade. Quando estiverem ali celebrando o aniversário do netinho, essa pessoa que está aqui diante de mim, ela vai se levantar e falar, vamos orar, agradecer a Deus. Vamos lembrar o que Deus está fazendo na nossa família. Dê para eles essa autoridade agora, Senhor, espiritual. Porque eles são homens e mulheres de Deus, que foram chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para proclamar os Teus feitos, Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que não vamos admitir que o pecado habite nas nossas casas, mas que nós vamos ser guerreiros de oração pelas nossas famílias, que nós vamos ser homens e mulheres que são profetas de Deus para os nossos próprios filhos. Nós não queremos ser usados apenas na igreja, queremos ser usados para os nossos familiares, Senhor. Queremos ser ousados para os nossos familiares. Dê para nós, Senhor, essa ousadia. Senhor, eu quero declarar sobre os meus irmãos queridos aqui, que sobre eles existe uma história. Então, Jesus, que as próximas gerações se inclinem para ouvir as histórias que eles vão contar. E que nós caminhemos debaixo dessas histórias. E que a gente continue o legado desses homens e dessas mulheres de Deus. E que, a partir da geração deles, Senhor,
grandes avivalistas, pastores, pastoras, líderes cristãos, pessoas que serão chaves na nossa nação e no mundo. Se levantem dentro das famílias dos teus filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor os colocou nesse dia, nesse lugar com um propósito. Eu creio que estou declarando uma palavra profética sobre a casa deles, Jesus. Que na casa deles há novos profetas, há bebês nas famílias dos teus servos. E esses bebês se tornarão pastores, se tornarão pastoras, serão pessoas influenciadoras nessa nação e que vão levar o teu nome, Jesus. Ajuda o Senhor nessa missão. Ajuda o Senhor nessa responsabilidade. Toma a nossa vida em fidelidade também, Jesus. Nos consagramos a Ti, para sermos achados por Ti como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra. Faz isso em nós, através de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã. E todo o povo de Deus diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus.